Olá a todos! Nesse vídeo vamos fazer uma introdução às interações fracas. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Eu vou começar essa introdução discutindo o tempo de vida do pion. O pion tem um tempo de vida de 2,6 vezes 10 a menos 8 do segundo, ou seja, 26 nanosegundos. É um tempo muito curto, muito rápido, né? E o principal canal de decaimento do pion negativo é esse, em que ele decai em mu- e um antineutrino muônico. O muon, ele decai nesse canal, elétron, antineutrino eletrônico e neutrino muônico, e tem um tempo de vida de 2,2 vezes 10 a menos 6 do segundo. Né? Ele é mais longo, né? 2 ordens de grandeza mais longo, mais demorado para decair. Esses são apenas 2 canais, né, de decaimento possíveis. E eu estou apresentando apenas para ilustrar um decaimento possível. Né? E esse é o decaimento, o tempo de vida observado dessas duas partículas, do pion e do muon. Muito bem. Esses tempos, eles são consideravelmente mais longos, por mais que você pense, não, isso é muito rápido, mas do ponto de vista de partículas elementares, né, é um tempo significativamente longo quando comparado com partículas que decaem por interação forte ou eletromagnética. Então veja, um decaimento típico por interação eletromagnética é da ordem de 10 a menos 16 do segundo, ou seja, 10 ordens de grandeza mais rápido do que o decaimento, do que o tempo de vida do muon. Né? E 8 vezes, 8 ordens, não 8 vezes, 8 ordens de grandeza mais rápido do que o tempo de vida do pion. Né? São 10 ordens de grandeza ou 8 ordens de grandeza mais rápidos. Né? Mas esse aqui é mais rápido. E um decaimento típico por interação forte é de 10 a menos 23 do segundo, ou seja, mais rápido ainda. Né? São 7 ordens de grandeza mais rápido do que um decaimento de interação eletromagnética típico, que por sua vez é muito mais rápido do que esses dois processos aqui. Né? E é importante talvez dizer que o tempo de vida ele é inversamente proporcional à taxa de decaimento dessas partículas. Né? E eu posso também dizer que o tempo de vida é inversamente relacionado à força da interação. Né? Veja que eu não estou me referindo inversamente proporcional à força, porque tem uma potência nas constantes de acoplamento da interação forte eletromagnética e também terá da interação fraca. E isso significa que quanto maior a força da interação, menor é o tempo de vida. E é isso que você vê. Né? A interação forte, ela é muito forte e por isso o tempo de vida típico é muito curto. Né? A interação eletromagnética não é tão forte quanto a da força forte. Então o tempo de decaimento não é tão curto, né? Ele é mais longo. Mas esses dois processos ilustram algo distinto da interação forte e também da interação eletromagnética. E isso é uma evidência de um novo tipo de interação, né? Com acoplamento mais fraco que o eletromagnético. Né? Se esse acoplamento aqui
é mais fraco do que esse, por isso o tempo de vida é mais longo do que o da força forte, então o acoplamento que está envolvido nesses processos deve ser mais fraco ainda, a ponto de tornar esses tempos de vida mais longos do que esse tempo de vida. Essa é a ideia que justifica a introdução de um novo tipo de interação, que se chama interação fraca. Pois bem, todos os hadrons, que são hadrons, são partículas formadas por quarks, sejam mesons, formado por um quark e um antiquark, sejam baryons, formados por 3 quarks. Então todos os hadrons, partículas formadas por quarks, e os leptons sofrem a interação fraca. Todos eles sofrem a interação fraca. Assim, apesar de poderem decair fracamente, ou seja, via interação fraca, esses decaimentos são, em geral, suprimidos por decaimentos eletromagnéticos ou fortes. Esses são muito mais rápidos. Então, se uma determinada partícula, um hadron, um lepton, que apesar de sofrer interação fraca, ele também puder decair via um processo eletromagnético ou forte, esses processos são mais rápidos, né? Então, esses decaimentos suprimem um possível decaimento via interação fraca. Bom, mas e quanto aos píons negativos? E também você tem uma expressão similar a essa para píons positivos, né? Um píon positivo decai em muon positivo e um neutrino muônico. E a mesma coisa para cá, você tem exatamente um processo análogo para muons positivos, né? Mas por que eu estou me referindo a píons carregados? Porque eu tenho um π0, um píon neutro também, e ele decai via um processo eletromagnético. E é, de fato, o tempo de vida do píon neutro, ele é bem menor, né? Ele é mais rápido. Mas os píons negativos e positivos, os píons carregados e os muons, né? Por que eles decaem num tempo de vida tão longo como esses? Acontece que os píons são os hadrons mais leves. Você não tem hadron mais leve ainda do que ele, né? Assim, eles não decaem em outros hadrons, né? Eles não decaem via força forte. A força forte envolve a interação dos quarks, né? Então eles não têm partículas, hadrons, que sejam mais leves do que eles. Então não pode haver um decaimento via força forte. E ainda, e com relação à interação eletromagnética, né? Os píons e muons, aqui eu coloquei os negativos, mas também vale para os positivos, né? Os píons e os muons, eles também não decaem via força eletromagnética devido à conservação de alguns números leptônicos. Não é conservação de número leptônico, também conserva número leptônico, mas são de alguns números leptônicos, a saber, o número eletrônico, muônico e tauônico. Então veja, o número eletrônico, ele é mais 1 para elétron e neutrino eletrônico. Ele é menos 1 para as antipartículas dessas, né? A antipartícula do elétron, que é o pósitron, e a antipartícula do neutrino eletrônico, que é o antineutrino eletrônico. E esse número eletrônico é igual a 0 para todas as demais partículas. E eu tenho, naturalmente, de forma similar, né, os valores para o número muônico e número tauônico. Muito bem, vejamos esse exemplo. O muon decaindo em elétron, antineutrino eletrônico e neutrino muônico. Os números leptônicos, o número eletrônico envolvido antes e depois do decaimento.
naturalmente, é um muon, então o número eletrônico do muon é 0. O elétron tem número eletrônico mais 1, o antineutrino eletrônico tem número menos 1 e o neutrino muônico tem número 0. E esses números eletrônico, muônico e tauônico, eles são números aditivos, tal como a carga elétrica. São números aditivos e não multiplicativos, né? Então, antes eu tenho 0, o total é 0, e depois o total também é 0, mais 1 menos 1. Em termos do número muônico, eu tenho que o muon tem número muônico mais 1, o elétron é 0, o neutrino eletrônico também é 0, e o neutrino muônico, né, o neutrino muônico terá um número muônico mais 1. E isso, então, mostra que ele conserva também número muônico, além de conservar número eletrônico. Por completeza, não há nenhuma partícula envolvendo tal, né? Então todos essas partículas têm número tauônico igual a 0. Muito bem, e para o píon, o decaimento do píon que foi apresentado como exemplo, o píon decaindo em muon e neutrino muônico, antineutrino muônico. O número eletrônico é 0 para o píon e 0 para os demais também. O número muônico é 0 para o píon, ele é mais 1 para o muon e é menos 1 para a antipartícula do neutrino, né? Então ele é menos 1. E número tauônico, por completeza novamente, é todo 0. E isso, o que ilustra, na verdade, é a conservação de números eletrônico, muônico e tauônico. Essas grandezas se conservam antes e depois do processo, antes e depois do decaimento. Agora veja, esses dois processos apresentados, ilustrando a necessidade de termos uma nova interação, eles são decaimentos que envolvem neutrinos. Os neutrinos, eles sofrem apenas interação fraca. Das interações contempladas, contidas no modelo padrão da física de partículas, os neutrinos sofrem apenas a interação fraca. Ele não sofre interação forte, naturalmente, não é um quark, né? E os neutrinos são neutros, ou seja, também não sofrem interação eletromagnética. Eles têm massa, então sofrem interação gravitacional. Mas a interação gravitacional não está contida na discussão que fazemos do modelo padrão. É uma interação que a interação gravitacional é muito fraca, é desprezível para as partículas elementares, né? Claro que tem importância cosmológica, mas para as interações que estamos discutindo aqui, ela é desprezível. Além do fato de ainda não termos uma teoria quantizada da gravitação. Então, se os neutrinos sofrem apenas a interação fraca, eles são um objeto de muito interesse de investigação, porque investigando os neutrinos nós estamos investigando um sistema que é puramente descrito pela interação fraca. Agora, nem sempre os decaimentos via interação fraca envolvem neutrinos. Esses dois exemplos dados inicialmente possuem neutrinos envolvidos aqui, mas nem sempre decaimentos via interação fraca envolvem neutrinos. Então, um exemplo, né, eu vou apresentar alguns canais de decaimento do cáon positivo, né? Os primeiros decaimentos que eu vou apresentar envolvem neutrinos, né? Então, o K+, ele pode decair em Mu+ e neutrino muônico, né? Ou também em pósitron, né? O antielétron, pósitron com neutrino eletrônico. Também pode decair em canais similares, mas agora envolvendo também
um π0, né? um pion neutro, né? Um pion neutro com essas duas partículas, e aqui também um π0 com E+ e neutrino eletrônico. Esses processos são chamados, descritos por decaimentos semileptônicos. O nome semileptônico vai ficar mais claro adiante, né? Mas aqui é porque envolve, além dos quarks que compõem a própria partícula, né, que decai, no caso o Kaon, eu tenho uns termos, né, eu não queria usar a palavra que vamos apresentar mais adiante, mas vou fazê-lo. Você tem um vértice leptônico, né, que acopla esse muon com esse neutrino, ambos muônicos. Aqui tudo são leptons, né? Então você tem uma parte leptônica e uma parte que não é de leptons, que são os quarks, né? Mas o K+, o K1 positivo, ele também decai em pion positivo e um pion neutro, π+, π0. Também é possível decair em π+, π+, π-, ou π+, π0, π0. Né? Todos esses processos são processos fracos, via interação fraca. Não é porque eu tenho apenas quarks envolvidos que se trata de um processo de interação forte. Não. O que está por trás aqui é a interação fraca. E esses processos são costumeiramente chamados de decaimentos não leptônicos, justamente por não ter esse vértice leptônico que vamos apresentar mais adiante, né? Eu não tenho leptons envolvidos nos estados finais desses três processos apresentados aqui. Muito bem, e antes de escrever as formas de interação da força fraca, eu quero apresentar aqui também a interação fraca como o que leva ao decaimento beta de núcleos atômicos, né? A transformação de um próton em um nêutron dentro do núcleo ocorre via a interação fraca, né? E quando eu me refiro à transformação de um próton em um nêutron, não importa o sentido, né? Seja próton para nêutron, seja nêutron para próton. Então veja, o carbono 10, né, ou seja, o somatório de prótons, do número de prótons e número de nêutrons desse isótopo do carbono é igual a 10, né? O carbono 10, ele decai em um boro excitado, né, que depois vai decair emitindo um fóton, um boro 10, né, ou seja, esse somatório do número de nêutrons e prótons continua o mesmo, né? Mas o que ocorreu? Mudou o elemento químico, então mudou o número de prótons, né? Um próton do carbono se transformou em um nêutron, né? Com a emissão conjunta, né, de um pósitron e um neutrino eletrônico. Também o oxigênio 14 decaindo em um nitrogênio excitado, né, um nitrogênio 14, junto com um pósitron e um neutrino eletrônico. Ou seja, o que está por trás, o que ocorre no núcleo desses radioisótopos, né, é que um próton se transforma em um nêutron e juntamente com um pósitron e um neutrino eletrônico. Não estou dizendo que isoladamente o próton pode passar por esse processo. Ele é, obviamente, proibido. Proibido por quê? Porque um próton livre não tem energia de repouso suficiente para produzir um nêutron, um pósitron e um neutrino, né? E, claro, que essas partículas ainda, mesmo no referencial de repouso do próton, essas partículas, para conservar momento linear, deverão ter também energia cinética. Então, o próton não tem condições de decair em partículas que têm uma energia de repouso ou uma massa superior à dele. E o nêutron tem uma massa superior à do próton.
Então, mas esse processo pode sim ocorrer no núcleo, né? No núcleo desses dois exemplos, né, do carbono 10 e do oxigênio, esse isótopo do carbono, esse núcleo, ele sim tem uma massa superior à do boro, né, e do oxigênio é superior à do nitrogênio, né? Isso envolve a energia de ligação no carbono e no oxigênio. Muito bem, esse é chamado de decaimento beta inverso, né? Mas eu também posso ter processos que decaem via um processo do decaimento beta, né? Tradicional, digamos assim. Então veja, eu tenho um trítio, que é o trítio? O trítio é um hidrogênio é um próton com 2 nêutrons, né? Quando eu tenho um próton com um nêutron apenas, eu tenho um deutério, né? E quando eu tenho um próton com 2 nêutrons, eu tenho um trítio. E esse trítio, ele pode decair em hélio 3, elétron e um antineutrino eletrônico. O que ocorreu? Aqui, veja, de novo, eu tenho um próton e 2 nêutrons. Aqui eu tenho 2 prótons e 1 nêutron, né? Mudou o elemento químico, de hidrogênio foi para hélio, né? Então eu tenho um próton a mais e eu tenho apenas um nêutron, né? O que ocorreu? Um próton se transformou em nêutron, tá? Aqui a mesma coisa, um carbono 14 decaindo em nitrogênio 14 com esse par elétron-antineutrino eletrônico. O que está por trás desses dois processos é o decaimento de um nêutron, a transformação de um nêutron em próton, elétron e antineutrino. Tá? Agora, diferentemente desse processo em que mencionamos, em que um próton livre não decai nesse processo e em nenhum processo até então conhecido, eu vou dizer mais sobre isso daqui a pouco, o nêutron sim, um nêutron livre pode e decai de fato nesse canal. Por quê? Porque a energia de repouso do nêutron é superior à energia, à soma das energias de repouso dessas partículas, né, do próton, do elétron e do antineutrino. Muito bem, isso justifica a instabilidade do nêutron, né? A existência desse decaimento implica na instabilidade do nêutron, né? De fato, ele vive, o tempo de vida de um nêutron livre é da ordem de 900 e poucos segundos, ou da ordem de 15 minutos. Enquanto o próton é estável, né? A estabilidade do próton é garantida porque esse canal é proibido, não pode ocorrer, né? E o tempo, a vida de um próton é estimada em 10 a 30 anos. Claro, isso daqui é muito superior à idade do próprio universo, né? A estimativa, essa medida é feita usando um detector contendo um grande número de prótons, né? E não verificando nenhum processo, seja ele qual for, não identificando nenhum processo, você faz um limite, né, para o tempo de vida do próton e ele é da ordem de 10 a 30 anos, até onde se sabe, né, até onde essa medida diz. Ou você pode pensar que de fato seria infinita, né? Ele é de fato estável. Muito bem, existem dois tipos de interação fraca: a corrente neutra e a corrente carregada. A corrente neutra ela é mediada por bósons Z. Às vezes também é apresentado como Z0, né? Ele é neutro. E o vértice fundamental da interação da corrente neutra é esse. Claro, o vértice fundamental não é um processo que de fato ocorre, né? Eu precisaria de um outro vértice porque esse propagador é uma partícula virtual, né? Então eu precisaria de um outro vértice para compor um diagrama de Feynman, para compor um processo que de fato ocorreria,
né? Então aqui a ideia é apenas apresentar o vértice fundamental de uma determinada interação, como essa, interação fraca via corrente neutra. Então você tem um férmion, né? O tempo aqui é da esquerda para a direita. Você tem um férmion que continua sendo um férmion e ele emitiu um bóson Z, né? Ele emitiu esse propagador, né, da interação fraca via corrente neutra. Esse férmion ele pode ser qualquer lepton ou quark. A mesma estrutura vale para leptons e para quark. Claro, eu tenho leptons carregados e leptons neutros, né? Então aqui se for um determinado lepton, ele continua sendo aquele lepton, né? Se for um elétron. Aqui se for um quark up, continuará sendo um quark up. Claro que devido ao confinamento de quarks, eu não tenho um processo, pelo menos não nessa estrutura, com um quark isolado, né? Eu terei espectadores, né, num processo envolvendo quarks, pelo menos na forma como está apresentado. Eu vou mostrar uma outra estrutura em breve. E a corrente carregada ela é mediada por bósons W, né? E o vértice fundamental é distinto para leptons e para quarks. Para leptons, entra um lepton carregado e sai um lepton neutro, que é um neutrino, com o mesmo sabor. Já vou dizer mais sobre isso também. Com a emissão de um bóson carregado, um W+, ou um W-, no caso, um W-, né? Então você veja, eu tenho uma conservação de carga elétrica. Entra uma partícula negativa, sai uma partícula neutra, porque há a emissão de um W-, né? E aqui para quarks, né? Então eu tenho um quark de carga menos 1/3, e por conta da emissão de um bóson W-, eu vou ter um quark mais 2/3 também para conservar a carga elétrica nesse vértice. Agora é o seguinte, o vértice leptônico, esse vértice leptônico, ele conecta membros da mesma geração, tanto na força, na corrente carregada, quanto na corrente neutra. O vértice envolvendo leptons conecta membros da mesma geração. Ou seja, se isso for um elétron, esse será um neutrino eletrônico, na primeira geração, né, dos leptons. Se for um muon, esse será um neutrino muônico. E a mesma coisa para o tau. Ou seja, o que está por trás dessa afirmação é justamente a conservação de número eletrônico, muônico e tauônico que discutimos anteriormente. Então, a conversão de um elétron em um neutrino, né, de um elétron em neutrino eletrônico, se dá via a emissão de um W-, e aqui a conversão de um muon negativo no próprio muon negativo se dá via emissão de Z. Claro, um elétron está na mesma geração do neutrino eletrônico, né? E o muon, naturalmente, obviamente, está na mesma geração que ele mesmo, né? Então, o vértice leptônico tem essa característica, né, de conectar apenas membros da mesma geração. Inicialmente, faremos a mesma suposição para quarks, né? Inicialmente vamos fazer essa suposição e depois veremos que isso não se sustenta. Agora, inicialmente, a corrente neutra, né, com esse vértice fundamental que já discutimos. E aqui eu de novo enfatizo essa característica de conectarmos sempre membros da mesma geração. Então vejamos alguns processos envolvendo corrente neutra. O tempo é da esquerda para a direita, então o que você vê aqui é a interação de um elétron
com um neutrino muônico, resultando em um elétron e neutrino muônico. Ou seja, trata-se do espalhamento neutrino-elétron, né? Então eu tenho um neutrino muônico mais um elétron, resultando nos próprios neutrino muônico mais um elétron, né? Claro, eles interagiram, né? As energias, os momentos dessas partículas são outros, né? Eles de fato interagem. Há uma troca de energia e de momento, né? E esse é um processo que ele é levado em conta na interação de neutrino com a matéria, né? O neutrino não só interage com próton, nêutron, ou interage com um núcleo, né, pensado como uma forma completa, né, ele interage com todo o núcleo, mas o neutrino também interage com o elétron, né, que compõe os átomos de um detector, né? Então esse é um processo importante, o espalhamento neutrino-elétron. E você também tem o processo, né, de um quark D, né, como foi mencionado, esse F é de férmion, né, pode ser tanto lepton quanto um quark. Então veja, eu tenho um quark D, que continua como um quark D, né, e aqui um neutrino muônico como exemplo, né, e eu tenho ainda esses dois quarks up, né, de forma que 2 up e 1 down compõem um próton, né, e aqui da mesma forma. Esses dois quarks são chamados de espectadores, né, eles afetam a interação, eles de fato afetam a interação. Mas aqui o que eu quero ilustrar é a forma da corrente neutra no setor de quarks, né? Então eu mantenho o sabor do quark. Se era down, continua down, né? Esse é o espalhamento neutrino-próton, né? O espalhamento neutrino-próton. Veja, neutrino muônico mais um próton, resultando em neutrino muônico mais um próton. E aqui um outro exemplo interessante, né? A interação entre dois elétrons. A gente sabe que esse processo é fortemente descrito, né? Talvez eu não deveria falar a palavra forte, né? Ele é descrito pela interação eletromagnética, claro, né? Então há a troca de um fóton entre esses dois elétrons, né? Mas também existe a contribuição nesse processo de dois elétrons, né, interagindo, existe a contribuição da interação fraca via corrente neutra, né? Esse é o espalhamento elétron-elétron, que possui uma pequena correção em processos mediados por fóton, né? Então, esses processos são mediados por fóton, tem uma pequena correção vinda de um processo que é mediado por um bóson Z. E isso, de fato, é experimentalmente observado, né? Essa correção é observada a despeito desse processo ser dominante. Muito bem. Agora, corrente carregada, primeiramente em leptons, né? A corrente carregada eu tenho que distinguir entre leptons e quarks, porque o vértice fundamental é distinto, a história é diferente. Então, como já discutimos, o vértice fundamental da corrente carregada há a emissão de um W- e isso converte então um lepton negativo em um neutrino do mesmo sabor, né? De novo, aqui para enfatizar que essas interações para o vértice leptônico conectam membros da mesma geração, por conta, de novo, da conservação de número eletrônico, muônico e tauônico. Então vejamos alguns processos. Um neutrino interagindo com um muon, né, resultando nesse vértice. Entra um muon, sai um neutrino muônico. E nesse entra um neutrino eletrônico e sai um elétron. Via esse processo intermediado por um W-, que nós chamamos então de um processo de interação fraca de corrente via corrente
carregada. Esse seria um espalhamento neutrino-muon, né? Um neutrino espalha com um muon. E aqui está o processo, né? Mas é um processo que seria muito complicado, né? Você ter um feixe de muon, uma partícula instável, né? E um feixe de neutrinos eletrônicos colidindo com esses muons para resultar nesse processo. Então, de fato, é um processo complicado de se ver em laboratório. Mas, se você simplesmente inverter, né, o sentido dessa partícula, né, esse neutrino entrando como um antineutrino saindo, né, simplesmente invertemos, como já sabemos que é possível fazer nos diagramas, eu tenho exatamente a estrutura do decaimento do muon. Então é o diagrama de Feynman para o decaimento do muon. Entra um muon, né, que é convertido então em um neutrino muônico, e esse W- gera esse par elétron e neutrino eletrônico. De novo, eu tenho esse par conectando a primeira geração de leptons e esse par conectando os membros da mesma geração, a saber, nesse caso, a segunda geração. Muito bem. E com relação aos quarks? Acabamos de ver a corrente carregada para leptons e com relação aos quarks. Bom, o vértice fundamental é esse, né? Um quark menos 1/3 vai para um quark mais 2/3 com a emissão de um W-. E aqui iremos fazer inicialmente essa suposição, tal qual o vértice leptônico, que conecta apenas membros, que de fato conecta apenas membros da mesma geração. Aqui vamos fazer uma suposição de que os vértices de quarks conectam apenas membros da mesma geração. Ou seja, lá existe de fato a conservação de número eletrônico, muônico e tauônico. Aqui seria a conservação de um número de up mais down, né? Up ou down, melhor dizendo, né? Ou seja, esse número de up e down se conservaria. E na segunda geração de quarks, Strange e Charney, né? Então haveria também uma conservação, e o mesmo para a terceira geração de quarks. Veremos mais sobre isso. Então, um processo típico envolvendo esse vértice entra um quark D, sai um quark up, né, um down e up, ou seja, eu tenho um vértice de quarks conectando membros de uma mesma geração, e eu tenho desse lado um vértice leptônico, né, um vértice como a gente viu no slide anterior, conectando o elétron com o neutrino eletrônico. Por isso, esse processo é chamado de semileptônico. Por quê? Porque eu tenho um vértice leptônico além do vértice de quarks, né? Então esse processo eu tenho um quark D mais um neutrino, resultando em um up mais um elétron. Se você analisar a conservação de carga elétrica aqui, você vai ver que isso, de fato, está tudo correto. Porém, devido ao que mencionamos já, devido ao confinamento de quarks, você não vê, né, um processo com um quark D, um neutrino interagindo com um quark D, a não ser que você coloque espectadores. E faremos isso adiante. Mas antes de fazer a introdução de espectadores, né, de outros quarks, compondo aqui um bárion e aqui um outro bárion, antes de fazer isso, a gente pode pensar em rotacionar esse diagrama de forma que o tempo continua indo da esquerda para a direita, não mudamos essa convenção, mas de forma que eu tenho um D entrando, e agora, por conta de estar na horizontal, né, esse up, né, ele está saindo, né? Ou eu posso pensar que é um U barra, né, a antipartícula do up. Mas o que é um D U barra? É um pion. Né? Então eu entendo isso como um pion, que tem um D e um U barra, e ele
esse vértice emite um W- que está acoplado com esse outro vértice, né, envolvendo a primeira geração de leptons, elétron e neutrino eletrônico. Né? Então esse é, de fato, o decaimento do píon, né, onde você vê aqui um píon decaindo em elétron e antineutrino eletrônico. Então eles têm a mesma estrutura. E agora sim, eu posso pensar em colocar espectadores nesse processo. Então você veja a introdução aqui do up e do down, né, como espectadores. E ainda, tal como fizemos para o decaimento do muon, vamos inverter, né, esse neutrino eletrônico entrando será esse antineutrino saindo. E então eu tenho aqui um up e dois downs formando um nêutron, e como houve a conversão de um down para up, aqui eu fico com dois ups e um down, o que é o próton, né, que compõe o próton. Então isso é o decaimento do nêutron, né? Eu saí do nêutron e fui para um próton, elétron e antineutrino eletrônico. Então veja, a estrutura do diagrama de Feynman do decaimento do nêutron é similar à do decaimento do muon, né? A similar do decaimento do muon, só que aqui envolvendo um vértice de quarks. E ele também é similar a essa estrutura que é a estrutura do decaimento do píon, né? Está relacionado. Então, de fato, o decaimento do nêutron, do píon e do muon tem uma mesma estrutura, né? Isso é muito interessante. Agora veja, mais uma menção a respeito de espectadores, né? Eles têm esse nome, espectadores de quarks, mas eles não são, de fato, meros espectadores, né? Eles existem, quer dizer, existem efeitos da interação forte, né, nesse processo fraco. Ou seja, a existência, a interação forte desses quarks, né, afetam nas medidas, né, no próprio efeito da interação fraca. Tá bom? Muito bem. Agora, eliminando o vértice leptônico em favor de outro vértice de quarks, veja, nesse processo leptônico, semileptônico, né, eu tenho um vértice de quarks, que é essa proposta do vértice fundamental da corrente carregada para quarks, e a gente manteve esse vértice leptônico. Agora, se eu usar dois vértices de quarks, como vai ficar? Então aqui eu tenho um vértice de quarks, né, um D com U, emitindo um W-, e aqui, pensa, eu tenho um up, né, e um down, só que aí esse up entrando eu inverto e passa a ser um anti-up saindo. Né? Só que esse U barra com o D forma um píon. Né? E antes eu tinha o DD forma um delta zero. Isso aí vai formar depois dois ups e um D, que é o próton. Aqui tem um parênteses. Dois downs e um up, foi até mencionado no slide anterior, isso forma um nêutron. Né? Mas, por que agora estamos nos referindo a um delta zero? O ponto aqui é o seguinte: o nêutron não tem energia de repouso suficiente para decair em um próton e um π-. Não tem? Não tem energia. A energia de repouso do nêutron é levemente superior à do próton. Não dá para produzir um píon. Né? Ele consegue produzir um elétron e um antineutrino eletrônico exatamente num processo leptônico parecido com esse. Semileptônico parecido com esse. Esse camarada, delta zero, ele na verdade é um bárion de spin 3,5. Ele é um estado dos deltas, né, que são possíveis para híperons de spin 3,5. Né? Então o delta zero existe, mas ele tem uma energia interna, uma energia de ligação por conta do spin, uma energia superior. Isso implica numa energia de repouso superior e por isso ele tem uma massa maior do que a do próton somada à massa do píon. Então esse decaimento
de fato ocorre. E é uma interação fraca, né, puramente hadrônica. Então a gente usa isso, o termo um decaimento hadrônico, né, mas isso, o fato de dizer que é um decaimento puramente hadrônico não significa que, por só envolver hadrons, seja a interação forte que está por trás. Não. Você acabou de ver que eu tenho vértices puramente de quarks, né, e um processo totalmente hadrônico, mas ele ocorre via interação fraca. Né? Então, um decaimento hadrônico pode ocorrer via interação fraca dessa forma. Né? Isso é o ΔZ decaindo em próton e π-. É também, como mencionado num slide anterior, esse é um processo não leptônico. Se esse se trata de um processo semileptônico, eu tenho um vértice envolvendo o quarks e um envolvendo a outra metade, né, envolvendo um vértice leptônico. Nesse, ele não é leptônico. Mas esse processo em particular, o ΔZ decaindo em próton π-, esse processo ele também ocorre via interação forte. E você já sabe, se ocorre via interação forte, esse processo forte é dominante. Né? E essa contribuição é bem desprezível, né? Bastante desprezível, porque eu estou com uma interação fraca diante de um processo forte que ocorre também. Então vamos lá, eu tenho um ΔZ formando aqui um próton e um π- no processo forte. Né? Eu tenho dois quarks espectadores, up e down, e esse down, ele, aqui você vê a interação com a emissão de um gluon, né? Então, claro que não muda o sabor, ele continua um quark down, mas, aqui não está mostrado, né? Mas houve uma troca de cor. Claro, esse down aqui tem uma cor, esse tem outra cor. E o gluon carrega esse par de cores, né? E é capaz de produzir esse par U barra, né? Com a cor e uma anticor, de forma a ser um estado incolor, né? Do ponto de vista do modelo de quarks, de interação forte, de cromodinâmica. Então, esse down com esse U barra forma um pion e esse up com esse outro up e um down forma o próton. E, claro, ele suprime a interação fraca, como já foi colocado. Agora veja, essa suposição que até então fizemos, a lembrar, né, que um vértice de quarks conectaria apenas membros da mesma geração. Tudo que discutimos, né, não violou essa suposição. Agora, essa suposição, ela não permite processos com variação de estranheza. Veja, eu tenho uma partícula chamada de lambda, que tem um quark estranho. Ela é formada por um quark up, um down e um estranho, um S estranho. E existe esse decaimento em próton e π-. Você não vê quark estranho aqui. Houve, de fato, uma variação dessa grandeza chamada estranheza. Aqui eu tenho estranheza devido ao quark S, e aqui eu não tenho quark S. Então a estranheza é nula. Houve uma variação, uma mudança de estranheza. E se a interação fraca apenas conecta o D com o U, né, os quarks da primeira geração, como isso seria possível? Né? Então o S, o quark estranho, estaria conectado apenas com o quark charmoso, né, e não tem charme aqui. Né? E, então como esse processo seria possível? Né? Essa suposição, ela não é permitida para processos em que ocorre variação de estranheza. E esses processos ocorrem, né? Tal como aqui também. O ômega-, que tem 3 quarks estranhos,
né? Ele é formado a composição dele é SSS, e ele decai em um lambda que tem um quark estranho apenas, e um K- que também tem um quark estranho. Então, de novo, aqui a estranheza é diferente da estranheza daqui, né, desse outro lado. Né? Eu tenho a estranheza devido aos 3 quarks estranhos, e aqui eu tenho apenas 2 quarks estranhos. Então veja, esses processos de fato existem. Né? Então a solução é a seguinte. Como eu já mencionei, né, nós não vamos fazer aqui uma apresentação histórica, né, que vamos fazer em outro vídeo da interação fraca, mas aqui só vou mencionar que a ideia para explicar esse problema veio de uma ideia do Cabibbo, em 63, aperfeiçoada pelo Gleschel, Iliopoulos e Maiani, em 70, né, no mecanismo GIM, e depois generalizada para 3 sabores pelo Kobayashi e Maskawa, em 73. E a solução levou à matriz CKM, que é o que nós vamos discutir agora. Mas, de fato, o que ocorre é que essa suposição deixa de existir, né? E essa solução, ela vem para poder explicar exatamente a transição, né? O acoplamento do quark S com o quark up, né? Que você vê aqui nesse processo com esses 2 espectadores, e aqui também você vê o mesmo vértice de um quark S indo para o quark up, e você consegue então explicar esses 2 processos aqui. Tá? Bom, então a solução é que as gerações de quarks seriam distorcidas. Né? As gerações de quarks são distorcidas. Como assim? Veja, no lugar de ter a primeira, segunda e terceira geração e a interação fraca conectaria, faria o acoplamento de quark D com U apenas, C com S e B com T. Né? Então, no lugar dessa estrutura, a interação fraca ela acoplaria o up com um estado que vamos chamar de D', e o C com S' e o T com o B'. Mas o que são, né, esses quarks D', S' e B'? Eles são combinações, cada um deles, né, é uma combinação linear de quarks, dos quarks físicos D, S e B. Quarks físicos que são os quarks que compõem as partículas, os hadrons, né, os mesons e baryons. De que forma, né, há essa combinação linear? De que forma eu posso descrever essas combinações lineares? Na forma desse produto matricial. Né? Então o meu quark D', ele é a combinação linear desses 3 quarks físicos. Né? Vai ser o produto dessa primeira linha com esse vetor coluna. E esses são os coeficientes de cada um dos estados DS e B. Né? Então eu tenho uma base, vamos pensar isso como uma base, né? A base que conecta, que acopla os outros quarks na interação fraca, e essa base está relacionada à base de quarks, desses quarks físicos, através de uma matriz de transformação. E essa matriz de transformação é chamada de matriz CKM, devido a Cabibbo, Kobayashi e Maskawa. Né? Costumeiramente também você pode encontrar matriz KM, apenas se referindo a Kobayashi e Maskawa, porque foram eles que escreveram a matriz numa forma com 3 sabores, né? Uma matriz 3x3. Mas é baseado na ideia original de Cabibbo, que na época envolvia apenas uma matriz 2x2. E essa matriz tem como resultados experimentais esses valores.
né, os valores medidos para esses elementos da matriz de transformação de CKM. Né? Se essa matriz tivesse todos os termos da diagonal principal iguais a 1 e os demais 0, ou seja, se fosse a identidade, né? Nesse caso, D' seria igual a D, S' igual a S e B' igual a B. Né? E você não teria esse tipo de processo que já mencionamos que de fato existem. E de fato você vê que os elementos da diagonal eles são muito próximos de 1, mas não são iguais a 1. Esse termo aqui, mais ou menos um certo valor, é a incerteza da medida. Né? A incerteza da medida, claro, juntando a incerteza sistemática e incerteza estatística. Né? Algumas das medidas possuem erros, incertezas assimétricas, né? Com valores distintos para o limite superior e inferior. Mas então você vê, olhando apenas o valor central, né, 0,974, 0,973, aqui 0,999, né, então são valores bem próximos de 1. E esses outros valores são valores pequenos, mas alguns nem tanto. Veja que esse é 0,2265, aqui também da mesma ordem. Né? E esse valor, em particular, né, o do VUS, é exatamente o responsável por acoplar esse par, né, nesse canal, a conversão de S para U. Né? Ele é o responsável, esse processo nos dá informação, pode nos dar informação desse elemento VUS, acoplando esses dois quarks. Muito bem, então nós fizemos uma introdução à interação fraca, porquê da existência da interação fraca, né? Partimos da ideia do tempo de vida de algumas partículas, do pion carregado e do muon, né? E vimos que por ser muito diferente, distinto dos tempos de vida eletromagnético e forte, né, dos processos envolvendo decaimento eletromagnético ou forte, isso nos levou a ter uma evidência da existência de uma nova interação. E vimos características dessa interação. A interação fraca via corrente carregada e corrente neutra, e isso para leptons e quarks, de forma distinta em alguns casos. Né? Então, em outro vídeo, vamos fazer uma introdução histórica, discutindo essa história muito interessante a respeito da interação fraca. E para assistir outros vídeos como esses, se inscreva no canal. Agradeço a atenção, muito obrigado.